amados, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui em Lucas capítulo 7 e o versículo 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tens demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Queridos, eu quero falar nesta mensagem sobre o perigo do descontentamento espiritual. Vivemos uma vida totalmente de descontentamento. É natural no ser humano nos descontentarmos com a política, com a sociedade, com as igrejas, né? Mas existe um perigo muito grande da gente se descontentar com a pessoa errada, com Deus Todo-Poderoso. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele está dizendo que o Evangelho é flexível, sim, tem flexibilidade. Muitas vezes as pessoas confundem flexibilidade com libertinagem. Querem adaptar o Evangelho ao pecado, ao pecador, ao não arrependimento, a um Evangelho que é de desgraça. Não é sobre isso que falo. Eu falo sobre um Evangelho de um Deus que é flexível. Olha aqui nesse texto, que beleza que Jesus fala aqui. Ele fala a respeito de João Batista. João Batista, que os seus discípulos vieram procurá-lo para saber se ele era mesmo o Messias. Jesus faz milagres, dá vista ao cego, cura paralítico. E os discípulos de João saem convencidos. Quando os discípulos saem de perto, Jesus fala sobre João Batista. Diz: o que vocês foram procurar no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. João não é uma cana agitada pelo vento, porque vento quebra a cana. Existem muitas pessoas que elas querem ser flexíveis demasiadamente. E isso traz o quê? Um descontentamento. Se descontentam com tudo, com religião, com pastor, com a fé. Isso é perigoso. Esse texto aqui, ele está falando de dois assuntos, de um velório e de um casamento. Nada contentava o povo judeu. João Batista era um homem que jejuava muito, e assim mesmo os judeus não se contentou com ele. Jesus já era mais flexível, ia ao casamento, e aí chamavam ele de comilão e beberrão. Você vê, se descontentaram até com Jesus, o Filho de Deus. Há muitos textos na Bíblia de pessoas que se descontentaram com Deus. A gente prega muito sobre Ruth, é linda as passagens, as mensagens sobre Ruth, mas a gente não presta atenção num detalhe. Ela se descontentou com Deus. Um dia ela chega a reclamar que tudo que passava na vida dela era culpa do Todo-Poderoso. Até disse: não me chame mais de Noemi, mas de Mara, porque grande amargura me tem trazido o Deus Todo-Poderoso. Nós somos tendenciosos a culparmos Deus quando tomamos atitudes erradas. Olha aqui nesse texto, como ela cai em contradição, porque Jesus disse que as nossas palavras vão nos justificar um dia, e as nossas palavras vão nos condenar. Era culpa a Deus, mas como ela continua em Ruth 1:21, ela disse: cheia parti, porém vazia tornei. Olha como ela cai em contradição. Se ela estava em Belém, ela estava cheia, ela está dizendo que o depósito dela tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha abundância. O depósito dela era depósito seguro de viver, mesmo faltando pão em Belém. Mas o que ela fez? Ela foi para Moabe. E aí ela diz: vazia eu tornei, e a culpa é do Todo-Poderoso. Ora, Romanos 8:21 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós devemos, e antes de tomar atitudes, consultarmos a Deus, buscarmos a Deus numa mudança, num emprego, no nosso casamento, na nossa vida de fé. Mas a gente não faz isso.
E aí quando os projetos saem errado, culpamos Deus. Olha o pródigo, a gente não presta atenção nas palavras do pródigo. Ele procura o pai porque ele está descontente. Ele tinha tudo, a herança completa, mas ele pede uma parte. Olha que visão míope, pequena, visão de galinha, de um milho individual, quando tem a amplitude, aleluia, de enxergar uma riqueza que estava com o pai. O que acontece? Ele vai, gasta tudo que tem, e aí um dia, quando ele está passando necessidade, olha as palavras dele. Ele disse, quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão. Os jornaleiros, os empregados, viviam melhor que ele. Quando ele era dono de tudo, ele queria uma parte. Quando ele cai, que ele está na desgraça, ele vê felicidade nos empregados do pai, coisa que ele não enxergava quando estava presente. E aí, olha as palavras dele. Ele diz, levantar-me-ei, bonito. Irei ter com meu pai, lindo, parece um arrependimento, né? Aí ele diz assim, e direi ao pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze de mim um dos teus jornaleiros, porque os jornaleiros têm abundância. Mas quando ele vai diante do pai, olha como ele cai em contradição. Representa as pessoas que não têm um arrependimento sincero diante de Deus, completo diante de Deus. Eles pecam às vezes, mas têm vergonha. Quantas vezes eu fui abordado por pessoas que dizem, pastor, não conta o meu pecado não. Eu sou contra fazer o membro passar por vexação e vergonha. Mas o que eu acho interessante é que a pessoa não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de se arrepender. E o filho, quando vai diante do pai, olha a frase dele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E acabou a prédica dele. Ele não disse, faze de mim um dos teus jornaleiros, que ele tinha jurado que ia dizer. Sabe por quê? Porque existem pessoas que ela quer viver uma vida de filho, mas não quer viver uma vida de servo, de empregado, de jornaleiro, mesmo que esse esteja vivendo uma plenitude da abundância. Significa que muitas vezes a gente não quer se humilhar, a gente não quer compreender a nossa condição na sua totalidade. Meu querido, fique com essa mensagem. Quando você tiver com seus problemas, que você não consultou a Deus para buscar eles, não culpe a Deus não culpe o teu pastor, não faça como lá no Éden, eles transferiam, foi Deus que me deu a mulher, foi o marido, e transfere culpa, foi a serpente, e não assume o seu erro e o seu pecado. Não se descontente com Deus. Deus cuida de você, Ele te ama. Fique com essa mensagem. Deus Todo-Poderoso abençoe esse ouvinte com essa mensagem, com essa humilde palavra que enche o seu coração e que ele tenha sempre arrependimento para reconhecer os seus pecados e nunca culpar o Deus eterno, amoroso e todo-poderoso. Amém, amém e amém.